Amém? Você pode ficar de pé, abrindo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Quem achou, diga amém. Vamos orar, Pai, te louvamos por essa noite tão especial na sua casa, na sua presença. Eu quero colocar também a vida da Maria, que vai passar por uma cirurgia, Senhor. Nós clamamos pela tua graça, pelo teu favor, sobre a vida dela, onde ela estiver. Deus, a Maiara, Senhor, onde ela estiver, que a bênção, a graça, o favor do Senhor. Deus, usa esses médicos, que ela veja, Senhor, um anjo do Senhor ali visitando ela agora e ministrando cura, milagres, Senhor, nessa cirurgia. Nós declaramos para louvor e glória do teu nome. Abençoamos esse momento, Pai, com cada vida que está aqui. Sabemos que tu nos trouxe este lugar para um propósito, de vermos a tua bênção, a tua graça aqui, provarmos da tua palavra, da direção, da ação do teu Espírito em nós e através de nós. Quantas coisas maravilhosas já aconteceu hoje aqui, Senhor. Nós somos gratos por isso. Mas sabemos que o Senhor tem mais para cada vida, cada família, através da tua palavra. Cobre com o teu sangue este lugar. Repreendemos qualquer ação contrária àquilo que o Senhor te determinou e preparou para cada vida aqui nessa noite. Nós oramos e consagramos a ti os nossos ouvidos, o nosso espírito, a nossa boca, para ministrar e falar o teu coração mais e mais. Pedimos em nome de Jesus, você crê, diga amém. Efésios capítulo 4, verso 1. Quem tem Bíblia acompanha aí, ou acompanha no telão. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como um menino, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele faz uma convocação, ele faz um clamor, e ele está falando nesse texto da unidade do corpo de Cristo. O benefício de nós vivermos em unidade. O quanto, querido, nós vamos ser abençoados, nas nossas vidas, quando entendemos o poder da unidade. Desculpa aí. O que produz a unidade na minha vida e na sua vida? É muito importante nós entendermos isso. Eu tenho convicção. Glória a Deus. Eu tenho convicção que algumas coisas têm acontecido no meu ministério, que eu prezo a unidade, como pastor, como relacionamento, com pessoas, com a minha equipe,
né, e pensarmos sobre o quanto existe poder, né, e o que a unidade produz. Nós, geralmente, nós vamos valorizar aquilo que nos dá crescimento, aquilo que nos dá conquista, é ou não é? Se eu falar para você, cara, se amanhã você vir num culto e você fazer assim, né, em vez de você ficar sentado, você ficar de joelho, você vai ganhar R$1.000, né, R$100.000, você faria isso ou não faria? Hã? Claro, eu quero, né? Cara, se amanhã você fazer isso, você vai, né, pagar todas as suas contas. Claro, a gente vai valorizar aquilo que realmente nos traz conquista, porque Deus colocou dentro de nós um desejo de conquista. Você crê nisso? Né? Deus colocou no coração da Viviane um desejo de conquistar o homem mais bonito da terra. Né? Então, essa conquista Deus coloca no nosso coração. Desculpa aí, mas às vezes eu preciso falar essas coisas. Né? Então, nós valorizamos aquilo que nos traz conquista. E se tem uma coisa, querido, que nós precisamos valorizar, é a unidade. Porque a unidade vai produzir bênção na minha vida e na sua vida. Nós precisamos preservar isso. Então, é muito importante entendermos isso. Eu quero prosperar na minha empresa, no meu ministério, na minha casa, e principalmente na minha família, eu preciso preservar a unidade. Né? Eu com certeza estou falando isso, você já está lembrando de texto bíblico que fala sobre isso. O poder da unidade. Agora, né, para nós entendermos isso e valorizarmos a unidade, nós precisamos saber como nós podemos estabelecer a unidade na nossa casa, na nossa empresa, na igreja, no corpo de Cristo. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. Mas vamos estender para a sua casa, para a sua empresa, para os seus negócios. Quantas mulheres empreendedoras nós temos aqui? Olha aí, quantas mulheres. Tem umas hoje aí, hoje, né, quando o Elber começou a cantar aquela música lá, o reteté saiu pelo meio, falei, né, quase que deram uns rodopios aí, falei, glória a Deus. Né? É o Espírito de Deus, é a liberdade que nós temos no Espírito de Deus. Amém? Né? Então, eu creio que você como empreendedora, né, no sobrenatural foi liberada uma unção para as mulheres empreendedoras neste lugar, né, e eu creio que nós precisamos orientar e viver isso. Não, o primeiro passo que eu quero falar nessa noite é como nós podemos ter, né, o que nós precisamos fazer para ter unidade. Primeiro, uma direção. Né? Eu sento na minha casa e eu falo, amor, esse ano a gente quer tirar umas férias. Né? Para nós tirarmos umas férias legal, nós precisamos cortar algumas coisas. Nós precisamos, né, ter um planejamento. Nós precisamos fazer algumas coisas com os seus filhos. Né? Você senta com os seus filhos, suas filhas, esse ano, a gente tem um propósito de levar, né, todos vocês para Disney. Quem crê, diga glória a Deus, eu creio. Né? Para isso, filho, eu vou trazer uma direção para nós esse ano. Né? Por exemplo, nós não vamos comer pizza o ano inteiro. Amém? Né? Porque além de nós vamos emagrecer, porque senão os brinquedos não vão suportar nós lá, né? Nós vamos ter recursos para nós ir para lá. Precisa de uma direção para você ter unidade. Sua empresa, a igreja, né? Existe, né, um governo que estabelece uma direção para isso. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz isso. Ele diz, rogo-vos, pois eu. Né? O cara estava preso numa prisão. Né? Para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja estabelecido, vocês precisam ter unidade. Né? Então Paulo, ele conhece esse princípio e ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que fostes chamado. O propósito de cada um. Né? Qual o propósito que você tem para a sua vida esse ano? Para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa? Para o seu ministério. A Bíblia, a mensagem, ela vai mais profunda. Nesse texto ele diz assim, diante de tudo isso o quê? Cara, eu tenho um projeto para a minha casa. Eu tenho um projeto para o meu ministério. Eu tenho um projeto para a minha empresa. Diante de tudo isso, né, o que Paulo está falando sobre a igreja de Éfeso, né, para que a bênção de Deus, o favor de Deus, para que haja o crescimento do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, precisa de unidade. Né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, para a minha vida, para a sua vida, ele diz, diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Você como pai de família, né? Você como empresário. Né? Esse ano nós vamos trazer uma meta, um propósito, um projeto, e eu vou dar direção para isso. Então, né, diante de tudo isso, direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto estão presos aqui,
né, Paulo está falando, ó, pelo simples fato de servir ao Senhor. Né, estava preso. Quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram, né, que vocês vão mais além, que vocês, né, abreviem o tempo e façam as coisas mais rápido. Corram pelo caminho que Deus ordenou que seguisse. Não quero que ninguém fique de braço cruzado. Cada um de nós temos uma função no reino de Deus, né? Na sua casa, na sua família, né? Nós vamos mudar algumas coisas aqui em casa, nós vamos ter unidade. Só eu que jogo lixo para fora, né? Só um irmão que joga o lixo para fora. Nós vamos traçar um projeto aqui de viver em unidade nessa casa. Então, né? Não quero que ninguém fique de braço cruzado, nem saiam por aí por caminho que não leva a lugar nenhum. Querido, quando você não tem um projeto de vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu lembro de um pastor falando que ele estava na Inglaterra, e ele estava com o pastor, e ele falou assim, vamos sair aí, vamos pegar o metrô, vamos dar uma volta na cidade e tal. Né? E daí o outro falou, nós andamos assim, ele falou assim, cara, nós estamos perdidos. Não, nós não estamos perdidos. Nós não falamos para onde que nós vamos. Né? Então, por quê? Nós precisamos de uma direção. Nós precisamos traçar uma meta na nossa casa, na nossa família. Então, para que a unidade seja estabelecida, é preciso um governo, uma ordem, uma direção. Você crê nisso? Primeiro ponto é isso. Então, você tem um projeto para a sua casa esse mês. Puxa, nós precisamos esse ano sair das dívidas. Né? Então, você vai conversar com os seus filhos, com as suas famílias e tal. Né? Como a Viviane falou, vai sortear um sapato. Esse ano não tem sapato. Você vai viver de sorteio, mulher. Né? Porque nós temos um projeto de vida. Amém? Né? É desse ponto, querido. Então, você sai com os seus filhos depois do culto. Pai, vamos comer pizza? Não. Esse ano a gente tem uma direção, um propósito, uma missão. Né? E nós precisamos viver em unidade. Nós concordamos que nós íamos fazer isso. E nós vamos esse ano para Disney. Então, pizza está, em nome de Jesus, amarrada nessa casa. Aleluia? Então, precisamos de um governo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Né? Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, eu vou trazer unidade para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, para a igreja, né? Para o ministério chamado que você tem, através de uma direção. Cara, esse ano nós temos um alvo. Como igreja, batizar 500 pessoas. Nós precisamos ter uma direção e nós precisamos ter uma missão que vamos fazer. Eu queria convocar você já a começar a orar, jejuar, clamar para Deus. Nós vamos ter na Páscoa um alto de Páscoa sobre a ressurreição de Jesus. Tetelestai, está consumado. Né? Nós queremos ter um evento evangelístico. Você convidar pessoas, amigos, né, para que possam receber uma palavra, um momento da Páscoa. Né? Se você fazer a sua parte, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então, essa é a nossa direção. Agora, quando há direção, um fator importante é a submissão. Não tem como nós viverem em unidade se não tem submissão a uma direção, a uma ordem, a um governo. Não é verdade? E o grande problema hoje no nosso dia a dia é muito isso, né? Essa questão de que as pessoas, não, tem que ser do meu jeito ou da minha maneira. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, olha lá, está lá. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falaram e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, né? Na mesma maneira de falar. Então, como, querido, que nós vamos estar dentro de uma casa, né, e falar do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Cada aqui tem um gosto diferente, uma ambição diferente, uma maneira diferente, né? Você que tem aí 7 filhos, irmão, você sabe disso. Um pensa disso, um pensa daquilo, um pensa desse jeito, mas tem um governo, tem uma direção, e tem uma visão e uma meta para esse ano. Então, esse ano, nós vamos andar por esse caminho, né? Porque, não, vamos para lá, vamos para cá, vamos conhecer. Até entre eu e a Viviane, que somos só 2 em casa. Às vezes, ela quer ir para Paris, e eu quero ir para o Bairro Alto. Né? Então, às vezes, nós não pensamos do mesmo jeito. Mas nós precisamos se unir, né, a tomar uma decisão diante da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, primeira coisa, precisa de um governo.
Querido, você não vai conseguir sair das dívidas se você não estabelecer uma ordem, um propósito, uma direção. Isso é essencial dentro de uma casa. Governo é essencial dentro da igreja. Quando a palavra de Deus, de Apocalipse, diz, ao anjo da igreja, escreve essas coisas. Existe responsabilidade na minha vida que Deus vai cobrar, que não vai cobrar de você. Mas Ele vai cobrar. Milton, eu te falei para você fazer isso, para você tomar algumas decisões, e você não fez. Senta aqui que eu vou te rachar no meio. Deus vai falar comigo do jeito que eu falo com Ele, desse jeito assim, Então, nós precisamos entender. Existe uma direção para você ter unidade. Não existe unidade sem ordem. Vai gerar uma desordem e essa questão. Então, nós precisamos entender. Segunda coisa, para que possamos trazer a unidade para a nossa casa, para a nossa família, para a sua empresa, para os seus negócios. E aqui você pode dizer, cara, mas todo mundo no meu trabalho, na minha empresa não é cristão. Nós precisamos, para trazer a unidade. A unidade é gerada no ambiente onde o fruto do Espírito é praticado. Nós precisamos entender isso. A pastora Viviane trouxe uma palavra abençoada semana passada sobre o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito precisa ser praticado para que haja unidade. Na igreja, no corpo de Cristo, na sua casa, na sua família. Se não tiver o fruto do Espírito, se nós não praticarmos o fruto do Espírito, nós não vamos viver unidade. Uma igreja que não honra o Espírito Santo, as pessoas que não honram o Espírito Santo, ela não consegue viver a unidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 2. Com toda humildade. Como que nós vamos desenvolver isso? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que nós vamos estabelecer unidade se não há paz? Tem que ter paz. No vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quantos creem que você tem um Pai? Pai de todos, o qual é sobre todos. A manifestação de Deus é sobre todos. E age por meio de todos. Deus quer agir na sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida e através da sua vida. Deus quer agir por meio de todos. Como? A sua função no corpo de Cristo. A sua função lá dentro da sua casa. A sua função lá na sua empresa. Deus quer agir segundo a sua função. Age por meio de todos e está em todos. Você crê que o Espírito Santo mora em você? Então nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito para que possa haver unidade. Ele diz com toda humildade. Como que eu vou conseguir ter unidade na minha casa, no meu relacionamento com a Viviane, se eu não for humilde e reconhecer alguns erros, se eu não tiver o fruto do Espírito agindo na minha vida? Como que eu vou conseguir ter unidade se dentro da igreja cada um pensa diferente, tem sentimentos diferentes, tem visões diferentes? Por isso precisamos de um governo, de uma direção, e precisamos do fruto do Espírito. Às vezes eu falo para Viviane algumas coisas que ela precisa ter mansidão e domínio próprio. Porque senão ela me afoga aqui. Então precisamos desenvolver isso, toda humildade e mansidão com longanimidade. Tem que ter paciência. A Viviane ministrou domingo passado aqui, ela perguntou no culto da manhã, quem que nasceu com paciência? Só eu levantei a mão. Eu me senti tão humilde naquele dia, assim, Então, às vezes, querido, nós precisamos entender. Por que Deus deixou o Espírito Santo conosco? Por que Ele falou, eu vou para o Pai, mas com vocês vai ficar o Consolador. Se eu não vou, Ele não pode vir. Então, nós precisamos entender isso. Existe uma capacitação de Deus que nós possamos desenvolver unidade, porque unidade vai abençoar a sua vida. Amém? Então, como que nós vamos ter unidade se nós não temos mansidão, longanimidade? E a palavra diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é suportar, puxa, esse cara é chato, nojento, eu suporto ele. Não. Eu vou ser uma mola propulsora para fazer esse cara alcançar o chamado que Deus tem para a vida dele.
Eu vou fazer, né? Deus me estabeleceu aqui nesse propósito. Deus me colocou como ministro de louvor nessa casa, para que as pessoas dancem o reteté dentro da igreja. Né? O propósito de Deus. Então, querido, eu tenho muita convicção do meu chamado em Deus. Né? Eu fui um cara desacreditado. Né? Uma palavra que mais chocou a minha vida foi: o único que não tem condições de ser um pastor é o Milton. Claro que com certeza essa pessoa fala assim: esse cara vai ser modelo, não vai ser pastor, né? Mas tudo bem. Né? Mas ela falou: esse cara não tem condições de ser um pastor. Mas uma das coisas que eu sinto de Deus, que Deus me chamou, é para que levar as pessoas a cumprir o seu propósito. Eu amo ver as pessoas ser bem-sucedidas, eu amo ver as pessoas alcançar o seu propósito, então eu vou ser um suporte para você ser um grande empresário abençoado por Deus. Eu vou ser um suporte para você ter um bom casamento, né? Com isso preservando o meu casamento. Né? Levar você a ter uma família bendita, abençoada. Aliás, uma das coisas que Deus falou comigo no secreto, Ele falou: Milton, aquilo que eu estou fazendo com você, na sua casa, na sua família, eu quero que você faça pelos outros. Esse é meu chamado. Né? Então, eu vou ser um suporte, né? Para que você alcance o seu projeto e seu propósito, o seu chamado em Deus. Porque Deus quer agir em todos e por meio de todos. Você crê nisso? Deus tem um propósito de agir na sua vida. Através da sua vida, Deus pode fazer milagres extraordinários. Coisas extraordinárias. Então, eu preciso, né, estabelecer o fruto do Espírito na minha vida, na minha casa, na minha empresa, no meu presbitério, na minha equipe. Eu preciso preservar isso. Né? Que as pessoas possam ser pacientes. Né? Perseverança. Cara, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida esse ano. Né? Eu preciso desenvolver o fruto do Espírito mais e mais. E terceiro, para que nós possamos estabelecer unidade, que é essencial. O apóstolo Paulo fala. Né? Unidade é estabelecida quando cada parte entende a sua missão. Você tem um chamado. Deus tem um propósito para a sua vida. Aliás, você não está aqui por acaso. Você de branco aí, que eu não sei o seu nome. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Lindo, maravilhoso. Essa luz que brilha em você é o próprio Jesus, que vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Hoje Deus te colocou aqui para dizer: filha, não desista. Eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. Você recebe essa palavra? Eu te abençoo em nome de Jesus. Então, nós vamos transmitir a luz de Cristo. Né? Mas nós precisamos entender o seu chamado. Querido, o que mudou a minha vida, né? O que fez diferença na minha vida, eu sei para que Deus me chamou. Eu sei do propósito que Deus tem para a minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso cuidar da minha integridade, do meu caráter, dia a dia, para cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Mas eu sei para que Deus me chamou. Então, querido, eu não tenho expectativa em homens, fulano, ciclano ou beltrano, né? Porque eu sei que os homens são falhos, mas eu sei que o meu Deus me chamou. Quem chama é Deus. Quem te chamou foi Deus. E Deus, Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Né? Então, nós precisamos entender uma coisa aqui. Você tem uma missão. Deus quer agir por meio de tudo. Deus age através de todos e por meio de todos, a cada um de nós. Então, a unidade não é uniformidade. Todo mundo pensa igual, fala igual, sente igual, né? A mesma coisa, não. Uniformidade, né? Unidade não é uniformidade. Somos diferentes, não temos as mesmas preferências. Por exemplo, o que você gosta de ganhar? Né? Eu amo camisa, eu gosto de camisa. Né? Mas as mulheres com certeza gostam de bota, gostam de sapato. Né? Então, você é diferente. Nós não estamos falando sobre isso. Né? Temos preferência diferente, se vestimos diferente, mas precisamos ter um só coração e seguir uma direção. Você crê nisso? Né? Eu vi um repórter entrevistar uma equipe de canoagem que ganhou. Né? Você já viu aquelas competição de canoagem? Né? Aquelas pessoas, é bonito aquilo, né? E foi perguntado para o líder lá: por que vocês ganharam? Qual é a questão que você é relevante porque vocês ganharam? Ele falou: sincronismo. Sincronismo. Né? Cada um cumprindo a sua missão. Né? Agora, o que ele diz? Nós não somos iguais. Né? Não temos a mesma altura. E nem o mesmo peso. É claro que às vezes eles procuram colocar um padrão. Mas nem todos são iguais. Né? Mas o sincronismo, cada um fazendo a sua função, né? Do jeito que tinha que ser feito,
eles alcançaram um alvo, uma direção. Isso é unidade. Pensamos diferente, sentimos diferente, se vestimos diferente, mas nós temos uma missão, um alvo na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Você crê nisso? Né? Então, nós precisamos entender isso mais e mais. Unidade, né, é a soma dos nossos talentos. Imagine, querido, você começar a perceber isso dentro da sua casa. Né? A gente lá em casa discute, eu e a Viviane, quem que faz o café melhor? Eu sempre acho que é ela, para ela fazer, claro. Né? Então, essa é a questão. Mas você já imaginou, cara, esse cara nessa função é extraordinário. Né? Esse aqui, essa função. Então, imagine, querido, uma igreja onde cada um desenvolve o seu talento com um propósito só. Né? Uma banda de louvor. Cada um aqui tem sua função. Né? Mas se tiver um cara que quer se mostrar no teclado, ou na guitarra, ou na bateria, quer se aparecer, né? Deus não age desse jeito. Porque Deus, Ele age na unidade. E nós vamos falar sobre isso. Né? Então, qual que é a sua função? Né? Para sair das dívidas, na sua empresa. Por que Deus te colocou neste lugar? Né? Qual que é a sua missão? Ele falou, um chamou para profeta, evangelista, mestre, né? Pastores. Qual que é o seu chamado? Empresário? Você, através de ser um bom empresário, querido, né? Que você pode preservar a unidade dentro da sua empresa, né? Já imaginou você abençoando o reino, evangelizando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, e um dia você chegar no céu e Deus fala assim, você foi um empresário fiel. Você fez e cumpriu o seu chamado. Através da sua empresa, o reino de Deus foi abençoado. Vidas foram abençoadas. Igrejas foram abertas. Missionários foram mantidos no campo. Ei, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Porque você cumpriu o seu chamado, a sua missão. Então, unidade é preservada onde cada um de nós sabemos do nosso chamado, do propósito de Deus para a nossa vida. Né? Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Né? A palavra de Deus continua no verso 15, 16. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que de todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu sei que um dia Deus vai me cobrar de mim. A maior decisão que eu tomei na minha vida, e eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo me levou a tomar essa decisão, foi sair do mercado e assumir ser pastor. Eu era um empresário, né? Sempre gostei de servir a igreja. Agora, às vezes eu me pergunto, cara, se eu não tivesse obedecido a cumprir o meu chamado, quantas pessoas poderiam ser deixadas de ser abençoadas? Eu pergunto para você, querido, e eu não quero estar na tua pele. Deus te chamou para fazer algo e você não está fazendo. Eu não quero estar na tua pele. E às vezes você quer fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Mas ai de você. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Quantos livros da Bíblia foi o apóstolo Paulo que escreveu? Então nós precisamos entender isso. Eu tenho muito temor de não cumprir o meu chamado. Ou fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. Uma das maiores experiências de aconselhamento com pastores, com líderes, né? Eu vi um pastor falando de um amigo dele, que o pastor estava reclamando, falando uma coisa assim, cansado, e falou para Deus, eu não aguento mais. Eu estou ajudando na casa de recuperação, eu estou ajudando em missões, eu estou cuidando dos homens, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E Deus falou para ele, ei, quem falou que eu te chamei para fazer tudo isso? Eu te chamei para fazer isso. E você não está fazendo. Você está sendo negligente. Né? Então, imagine, o corpo de Cristo vai sofrer. Paulo, ele levanta um clamor. Eu rogo por vocês. Eu clamo para vocês. Não fique de braço cruzado naquilo que Deus chamou você para fazer. Querido, não tem algo mais frustrante nessa terra que é viver uma vida sem propósito. Talvez o seu grande chamado é ser uma mulher idônea, auxiliadora.
que leve o seu marido, né? Que você seja um suporte para o seu marido cumprir a missão. Eu não sei qual que é o teu chamado, mas Deus quer agir na sua vida e através da sua vida. Com unidade. Perceber qual que é o seu propósito nessa terra. Em Efésios ele diz, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, Deus concedeu um para apóstolo, outros para profeta. Né? O pastor Batista hoje sentiu uma palavra profética de Deus para abençoar a igreja. Quantos foram abençoados? Né? A função dele. E eu não sou profeta igual a ele. Tem uma unção profética sobre a minha vida? Tem. Mas o Batista ele tem algo individual com pessoas. E eu respeito essa unção. O chamado dele. Né? O que Deus tem para a vida dele. O Hélito tem outro chamado. Né? O Fagner tem outro chamado. O pastor José tem uma palavra profética que ele é pai de todos. Inclusive dos sêniors. Do Zeinho ele é pai também. Né? Então a gente pode entender, cara, e se ele não desenvolver essa paternidade? Quantas pessoas chegaram aqui na igreja com a ausência da paternidade e viram o pastor José como pai e mudaram a história da sua vida? E você, irmão? Qual é o seu chamado? Não estou falando só em nível ministerial, mas você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do reino de Deus. Deus não te chamou apenas salvar você e para te enriquecer, te abençoar. Deus tem um propósito. E esse propósito, querido, né, a Bíblia diz que ele subiu, né, e ele desceu, Jesus desceu e subiu. Nós precisamos entender que nós temos parte aqui na terra e parte no céu. Nós precisamos interagir com a terra, mas também com o céu. Ou seja, aonde você vai passar a eternidade? O que você vai levar daqui? O que você tem feito através do corpo de Cristo? Murmurado? Criticado? Tendo inveja? Ciúmes? Aonde você vai parar com isso? Então eu preciso entender o meu chamado, o meu propósito. Né? Eu vi essa semana um pastor chegando numa reunião, né? E o pessoal falou assim, ele é meio durão, meio grossão, não é tão manso como eu assim, né? Mas ele chegou falando assim, 200 pastores. Aí disse que ele chegou olhando assim, o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos pastores. Eu falei, não, metade do que estão aqui não são pastores. Se fizeram pastores. Eu falei, cara, né? E às vezes é isso, querido. O cara acha que é um pastor, ele já acha que ele vai pregar no púlpito. Né? Então, às vezes, a gente precisa disso. Então, precisamos entender o nosso chamado. Né? Ele concedeu, Deus, por que o Senhor me chamou? Para ser um profeta? Ai de você se não profetizar. Né? Para ser um evangelista? Ai de você se não cumprir o teu papel. Né? Para ser um pastor, um mestre, ensinar a palavra de Deus? Ai de você se não for fazer. Não, pastor, é que eu não tenho tempo, isso, aquilo. Irmão, eu trabalhava das 8 às 8 no mercado, de segunda a segunda. Não, domingo até meio-dia. Mas eu sempre tive tempo para fazer a obra de Deus. Nós fomos muito abençoados esse final de semana, sexta, sábado, né, com a palavra do pastor Luciano, sábado de manhã. Quem ouviu a palavra do pastor Luciano? Foi algo de trazer temor no nosso coração. Eu falei, eu não tenho filho biológico, mas eu tenho filho espiritual. E eu quero deixar um legado nesses meus filhos espirituais. Amém? Então eu quero cumprir o meu chamado. Como? Respeitando a unção que está sobre José, respeitando a unção que está sobre o Carlos, né? Respeitando a unção que está sobre, né, o Eli, que é o chamado de intercessão, de oração. Né? Mas imagine se essa igreja, se o Eli, não desenvolvesse o chamado e colocasse esse povo para orar. Eu sinto os céus abertos aqui hoje. Eu sinto o Espírito Santo ministrando no nosso coração. Mas há um preço que foi pago através da intercessão. Pessoas chegaram aqui 5 horas da tarde e começaram a orar por você, para você receber mais de Deus. E se essas pessoas não cumprem o seu chamado? Eu quero trazer temor no teu coração. Porque muitas vezes você está batendo cabeça, porque você está fora da função. Você é um apêndice no corpo de Cristo. Você tem que ser uma mão, um pé, uns olhos, uns ouvidos, né? Para que o reino de Deus cresça e seja estabelecido. Então, a unidade é estabelecida onde você cumpre o seu chamado. E eu quero terminar dizendo, o que a unidade produz? Eu preciso estabelecer unidade na minha casa, na minha igreja, na minha equipe. Né? Eu amo a minha equipe de presbitério.
né? E a gente sempre fala, a gente toma as nossas decisões, né? Algum quer fazer uma coisa, às vezes sai umas ideias doidas, né? No meio do nosso presbitério, mas a gente tem um lema no nosso presbitério: a nossa igreja não pode sofrer. Nossas decisões têm que ser bênção para a nossa igreja. Esse é o nosso lema. Por isso, né, se eu vejo um deles querendo pisar no pé do outro, eu mato na hora, querido. Então, por isso é unidade, que eu preservo a unidade. Né? Eu estou brincando, tá, irmão? É unidade, mas assim. Né? Na realidade, eu sou o mais manso do presbitério, às vezes vocês façam leituras erradas de mim. Né? Mas nós precisamos disso. Cara, o pastor Verildo é um cara que trabalha com missões, com os dependentes químicos. Né? Eu preciso, né, suportar ele em amor, ajudar ele a cumprir esse propósito. Né? E a cada dia nós estamos aperfeiçoando isso mais e mais. Então, né, nós precisamos entender, primeira coisa, o que a unidade produz? Prosperidade. Quantos querem ficar rico aí, diga amém. Prosperidade. Né? Prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Né? Prosperidade, querido, né, é eu poder desenvolver um ministério chamado que Deus trouxe para a minha vida. Prosperidade, eu ter um casamento abençoado. Isso é prosperidade. Lá em casa, eu e a Viviane, a gente estava com uma missão. Atos de amor. Né, fazer atos de amor. Ontem, né, depois terminamos aqui, foi uma semana muito corrida. E depois que nós saímos daqui, eu fui levar o pastor no aeroporto, voltei para casa, olhei na pia, um monte de louça. Louças para todos os lados. Eu falei: cama ou louça? Cama ou louça? Cama ou louça? Atos de amor. Fui lá, lavei a louça, enxuguei, limpei. E, né, quando ela chegou, amor, muito obrigado. Eu falei para ela: amor, o meu cavalinho disparou nessa. Porque a gente compara o nosso atos de amor, o meu cavalinho vai lá na frente, o dela fica aqui atrás. Né? Então, eu falo assim: amor, o meu cavalinho disparou hoje. Atos de amor. Isso é prosperidade. Né? Então trabalhei, né? Fiz aquilo, né? Deitei um pouquinho, dormi. E isso é benção, né? Porque à noite teve avivamento. Então são coisas que acontecem e isso é prosperidade. Né? Amém, querido? Amém. Então, olha o que a Bíblia diz. Espírito Santo, me ajuda. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Diz assim: melhor é serem dois do que um. Unidade. Um casal unido. Melhores é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Essa palavra paga significa no original sacar, né? Salário, recompensa, pagamento. Ou seja, né, quando você trabalha em unidade, você vai ter uma recompensa melhor. A sua casa vai ter prosperidade, você vai colher os frutos, você vai ter bênção, você vai ter provisão na sua vida. Então você vai colher o fruto da unidade. Quando trabalhamos em unidade, o lucro é maior. A provisão é maior, é o que a Bíblia diz. Melhor ser dois do que um, porque, né, o salário, a recompensa é maior. Você vai ver o seu lucro maior nos seus negócios, na sua empresa, na sua família, no seu casamento. Então, né, quando nós trabalhamos em unidade, querido, melhor é ser dois do que ser um. Isso é muito importante. Né? Olha um exemplo de unidade, mesmo que seja para o mal. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, versos 5 e 6, né, a construção daqueles homens que queriam fazer uma torre, chegar até o céu e ter um nome célebre, reconhecido. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. O povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Olha a importância disso, querido. Falar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito e sentir do mesmo jeito. E a Bíblia diz: isto é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles planejarem fazer. Olha o poder da unidade aí, querido. Nós precisamos entender uma coisa. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentar fazer. Você tem um projeto para o final do ano. Você tem um propósito para o final do ano. Como eu falei, talvez uma boa série.
né? Mas tem que começar com a unidade, falando a mesma língua, pensando do mesmo jeito, né? Agora, podemos dizer que mesmo para uma intenção má, houve êxito. Deus desceu lá e Deus mudou a língua. Por isso que hoje a gente fala várias línguas, né? Mas imagina se eu e você, querendo fazer algo para Deus, agimos em unidade. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. É por isso, querido, que eu prezo muito a questão da unidade. É por isso que quando eu trabalho em equipe, tem duas coisas que eu procuro observar nas pessoas. Duas coisas para trazer para a minha equipe, né? Hashtag fica a dica. Mão e coração. Porque às vezes você pode receber um cara, o cara tem talento, tem dom, toca bem, prega bem, fala bem, né? Age bem, mas o coração dele é peludo. Coração nojento, coração egoísta, coração que não sabe trabalhar em equipe, coração que, né, quer, como essa torre, querem tornar seu nome célebre, que critica os outros, que fala mal dos outros. Isso, querido, eu olho muito para colocar na minha equipe. Não somos perfeitos, né, mas eu sei o quanto nós precisamos preservar a unidade. Então, lá no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, você que está começando o negócio, a palavra de Deus diz, como andarão dois juntos, se não há acordo? E eu não estou falando aqui de uniformidade, eu estou falando de um propósito. Nós estabelecemos um propósito em Deus. Amém? Você crê nisso? Então, Mateus capítulo 12, verso 25, assim, Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, diz, todo reino dividido, contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É Deus que está falando. É Jesus que está falando. Então pensa numa coisa que a gente precisa cuidar dentro da sua casa. Ei, marido e mulher que estão aqui. Como está a unidade lá na sua casa? Como estão os projetos, os sonhos? Como está a direção dentro da sua casa? Nós precisamos entender isso. Então, primeira coisa que nós precisamos entender. Unidade produz prosperidade. A riqueza de Deus, a bênção de Deus. Segunda coisa, a unidade produz restauração. A restauração. Esse é o foco do reino de Deus. Né? Amarmos uns aos outros. Né? Nós temos pessoas, querido, que estão aqui na igreja, que nós tínhamos uma senhora que hoje já está na glória, que ela ficava na porta. E essa mulher, ela recebia as pessoas com abraço. Era um abraço, querido, que curava as pessoas. Que restaurava as pessoas, que trazia esperança para as pessoas. E muitas pessoas estão aqui por causa desse abraço. Essa unidade. Cara, a minha função é estar lá na porta, mas desenvolver o meu chamado com excelência. Receber as pessoas com excelência. Né? Cumprir a minha missão e o meu chamado. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:10, porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Querido, nós precisamos congregar. Nós precisamos do corpo de Cristo. Mesmo nas diferenças, mesmo, né? Ah, pastor, aquele cara é nojento. Cara, vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos um pouquinho de nojentice. Tem ou não tem, irmão? Todos nós temos. Né? Nós precisamos entender isso. Eu quero ser um suporte para restaurar essa casa, essa família. Eu vou abrir a minha casa, eu vou ter cela e mais nisso. Né? A palavra de Deus diz em Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmão, casal, uma coisa que nós aprendemos, eu e a Viviane, no nosso curso de noivo. Nós vamos fazer agora, dia 21 de abril, 25 anos de casado. Nós vamos fazer uma festa. Nós estamos convidando vocês para estar nessa festa. Né? E eu creio, querido, que uma da palavra que nós recebemos no nosso curso de noivo, o pastor foi muito enfático, e não sei, no coração da Viviane, mas no meu coração gravou muito isso. Milton, nunca durma brigado. A palavra de Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, e nem dê lugar ao diabo. Quem dorme brigado, dorme com o Satanás. É isso, querido. Eu não vou dar espaço, nenhuma unha, para o diabo entrar na minha casa, na minha família. Talvez seja isso, querido. O céu está fechado sobre a sua casa. O céu está fechado sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Por causa disso.
né? É tempo de pedir perdão, né? Ou seja, se tiver problema com seu irmão, restaure o quanto antes. O quanto antes. Para não dar lugar ao diabo. No ditado popular, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Esse é o ditado. Terceiro, para encerrar. A unidade cria um ambiente perfeito para Deus agir. Isso é tremendo. Eu quero, querido, ver o agir de Deus nessa casa. Eu quero ver o agir de Deus na sua empresa, nos seus negócios e na sua família. O que eu preciso? Unidade. Eu preciso que as pessoas, a minha equipe, os líderes de célula, né, os supervisores, os diáconos, os pastores falem, né, entendam uma visão. Não estou falando que é uniformidade, mas nós vamos andar por aqui. Nós vamos tomar essa decisão, nós temos esse propósito, nós temos esse alvo. Né? Então, nós precisamos entender isso. Unidade cria um ambiente, né, perfeito. Grave essa palavra, perfeito, para Deus agir. É na unidade que Deus age. Salmo 133 diz assim, ó como é bom e agradável. É ou não é, querido? Você chegar numa casa, todo mundo unido. Você chegar na sua empresa, a unidade. Né? Ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo, uma unção precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Ali, aonde? Ali, aonde há unidade, há um lugar para Deus agir. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o propósito de Deus. Né? Essa é a manifestação de Deus. A unidade atrai a unção. A unção é a manifestação de Deus. Ali, Deus ordena a bênção. Eu amo esse versículo. Eu declaro esse versículo. Né? Foi o que aconteceu em Pentecoste. A Bíblia diz que eles estavam ali orando, unidos. Né? Todos estavam ali unidos, orando, falando com Deus. O que aconteceu? De repente, Deus viu que havia uma união, um propósito, um alvo naquele lugar. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, como línguas, e repousou cada um deles. Pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A manifestação de Deus veio porque houve unidade. É bem enfática o que a palavra de Deus diz. Né? Ali, o Senhor manifestou a sua glória e a sua presença. Quando Salomão consagrou o templo, né? 2 Crônica, capítulo 5, a Bíblia diz, e quando uníssono, né? Há um tempo tocaram a trombeta, cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graça. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, se sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Havia unidade, havia uma celebração, havia um propósito, um cantava, outro louvava, outro, né, tinha um instrumento, música, isso. Querido, a unidade vai manifestar a glória de Deus, vai trazer prosperidade, restauração, bênção na sua casa e na sua família. Preserve a unidade, a sua função, o seu chamado. Não queira ser aquilo que Deus não chamou para ser. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque você é importante para o reino de Deus. Você é importante na sua casa. Você tem uma função na sua família. Você tem uma função. Se Deus te colocou neste lugar, é porque Deus vai te usar neste lugar. Deus quer fazer de você, né, um instrumento da sua glória, da sua unção. Mas preserve a unidade, a compaixão, a misericórdia, o amor, né, amando uns aos outros. E nós precisamos mais e mais entender isso. Né? Talvez o céu esteja fechado sobre a sua casa. E você precisa cuidar com isso. Né? Nós precisamos entender isso mais e mais. A Bíblia diz, eu quero encerrar com esse versículo. A palavra de Deus diz assim, Mateus 5, 23 e 25. Se, pois, ao trazeres o altar, a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai, primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, fazes a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com teu irmão.
sem demora, querido. Querido, pastor, eu vou trazer uma oferta de 1 milhão para nós fazer essa casa, né, reformar essa casa, mas você está em contenda com seu irmão, Deus não vai receber essa oferta. Deus não quer essa oferta. Primeiro, querido, eu preciso restaurar o meu relacionamento com as pessoas. Olha a cruz. Relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Se eu não tenho relacionamento com meus irmãos, eu fecho a janela do céu para ter relacionamento com o Pai. Olha o que Deus está falando. Nem que seja 1 milhão. Não, Deus não está interessado no teu 1 milhão. Deus está interessado que você cumpra uma coisa extraordinária. Relacionamento e unidade. É isso que Deus quer. Nós precisamos entender. Querido, tem muitos empresários, muitas pessoas que estão batendo cabeça, muitos ministérios, né, que estão aquém, à margem. Né? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, 11, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Quando você fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão ou irmã, você está quebrando o princípio da unidade. E você não vai prosperar, você vai ficar à margem daquilo que Deus tem para você. Você já pensou sobre isso? Você já pensou? Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus. Mas você não consegue ser um bom empresário. Você não consegue romper nas suas finanças. Porque você não consegue ter um acordo com a sua esposa. Você não consegue ter um acordo com a sua família. E você está aí, querido, sendo manipulado por Satanás e seus demônios. Porque é isso que ele faz. Quando nós não perdoamos, ele lança a gente numa prisão. Querido, até o reino das trevas trabalha em unidade. E ele age para que haja divisão no corpo de Cristo. Que haja divisão na sua família. Que haja divisão na sua empresa. Haja divisão no seu casamento e nos seus filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você preserva a unidade, você vai trair prosperidade. Quando você preserva a unidade, você vai trair restauração. E quando você preserva a unidade, você vai criar um ambiente perfeito para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Fica de pé, eu quero orar com você.